Pai Senhor, meu irmão, que é o evangelista Miguel de Souza, como sempre, trazendo uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Estamos falando aqui da cidade de Porto Alegre, na capital do estado do Rio Grande do Sul. E o inverno está chegando, está vindo rigoroso, né? Amanheceu uma manhã fria aqui, mas por dentro aquecido pelo fogo do Espírito Santo. O desejo do meu coração é que esta chama do Espírito Santo mantenha você aquecido, né? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão João, no capítulo 15. Apenas um versículo para a nossa meditação e regra de fé. Capítulo 15 e o versículo 14, que nos diz assim a palavra de Deus: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aqui Jesus Cristo está dando instruções aos seus discípulos, né? Se você ler o Evangelho de João a partir do capítulo de número 13, 14, 15, 16, o capítulo 17, Jesus está a sós com os discípulos, né? E esse capítulo 15 aqui, ele se apresenta como a videira verdadeira. Ele disse: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Esse versículo 14 em que eu li é um versículo muito conhecido, explorado por muitos pregadores, muitos ensinadores e muitos irmãos leitores das páginas imortais da Bíblia Sagrada, quando Jesus disse: Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Você se considera um amigo? Você é aquele tipo de pessoa que alguém que está do outro lado, pode dizer: Eu conto com Miguel, por exemplo, assim. Eu conto com Miguel como um amigo. Será que o Miguel realmente é um amigo? Será que alguém pode contar com você como amigo? Eu quero falar nesse momento sobre dois tipos de amigos. Existe o amigo parteiro e o amigo coveiro. E você vai se encaixar num desses dois aí. O desejo do meu coração é que você seja um amigo parteiro, né? Há uma diferença entre amigo coveiro e amigo parteiro, né? Eu sempre digo, eu estou no ministério há 35 anos aproximadamente, mas nem todo mundo no ministério eu chamo de amigos. Alguns são amigos, outros são colegas de ministério. Não vamos confundir amigo com colegas, né? Há uma diferença muito grande. Assim como a água não se mistura com azeite, o amigo e colega não se misturam. Então você tem que ter muito cuidado com as pessoas que estão à sua volta, se essa pessoa é um amigo coveiro ou se é um amigo parteiro. Qual é o amigo coveiro? O amigo coveiro é aquele amigo seu que, quando você está com bastante dinheiro no bolso, o churrasco rolando, aquele final de semana, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, o gaúcho gosta, né, de um churrasco, né? Então, quando tem aquele churrasquinho no domingo, básico, né, fazer aquela fumacinha, dar aquela engraxada no bigode, né, para o povo gaúcho, eles usam muito essa expressão no final de semana, no domingo, né? Então, é muito importante, quando você está tudo numa boa, o amigo coveiro está ali para te parabenizar, sorrindo com você, te abraçando, né? Colocando você lá em cima. Mas quando o vento sopra contrário, o desemprego bate, né? Muitas vezes a doença chega e o amigo coveiro simplesmente ele abandona você e sai de fininho. O amigo coveiro é aquela pessoa que, quando você morre, a pessoa morre, né? O amigo coveiro é o primeiro que quer pegar na alça do caixão. Chega ali, se propõe logo para pegar na alça do caixão, né? Porque a missão do coveiro é essa: enterrar a pessoa, né? Esse é o trabalho do coveiro, enterrar a pessoa. Já o amigo parteiro é diferente. O que servia as parteiras da antiguidade? Para auxiliar no nascimento de uma criança. A mulher estava grávida na hora da luz, então recorria às parteiras para vir, né? Então as parteiras estavam ali para auxiliar, porque esse é o grande objetivo das parteiras, é auxiliar na vida, é dar vida. Então, amigo parteiro é aquele amigo que, quando o desemprego chega, ele está com você, ele traz um sacolão, uma palavra de estímulo. Meu amigo, o negócio está difícil, a semana foi difícil. Ele chega com você, um amigo parteiro: Não, mas vai dar certo, vai melhorar, você tem que confiar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o amigo parteiro. Amigo parteiro é aquele que, quando você tem um projeto, você abre o coração e diz: Olha, eu gostaria de montar um negócio. E ele chega com você: Vai dar certo, você não pode fugir dos seus sonhos, vai dar certo. Continua, né, com esse teu pensamento, que Deus é contigo, o Senhor é contigo. Então esse é aquele amigo
parteiro, que está estimulando você a ir para frente. Já o coveiro diz, não, não vai dar certo, um monte de pessoas já tentou, não deu, se fosse tudo não arriscaria, né? Esse é o amigo coveiro, é diferente do amigo parteiro. A minha pergunta nesse momento para você, você se encaixa em qual desses dois perfis? Amigo parteiro ou amigo coveiro? Jesus disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O segredo para se tornar amigo de Deus é fazer o que Ele manda. Você tem feito o que Jesus manda? Você tem praticado o amor ao próximo, né? Então é importante isso aqui, esta parte do amigo. Se você quer ser um amigo de Deus realmente, é isso, é fazer o que Ele manda. Jesus disse, vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Eu já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos tenho feito amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos fiz saber. A gente olha para a pessoa de Abraão, e a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, que tornou Abraão ser amigo de Deus. Ele saiu quando o Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não questionou, ele obedeceu à voz do Senhor e foi para um lugar sem saber para onde ia, mas pela fé. O GPS da pessoa de Abraão chamava-se fé. Então Abraão saiu pela fé e se tornou amigo de Deus. E também, se você não é amigo de Deus, é fácil saber se você não é amigo de Deus. A Bíblia diz que o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando você ama o mundo, os prazeres efêmeros desta vida, quando você ama o sistema mundano aí, que jaz no maligno, você se torna inimigo de Deus. O quão terrível é ser inimigo de Deus. Se você até hoje não tem sido um amigo de Deus, comece a refletir e passe a ser um amigo de Deus agora, entregando a sua vida a Cristo e fazendo o que Ele manda. Diz, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se esforce para fazer o que Jesus manda. Eu peguei um texto aqui de Marcos, no capítulo 2, que tem muito a ver com a importância de um amigo verdadeiro. A Bíblia diz que alguns dias Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, estava numa casa, não sabemos o dono da casa quem era, mas Jesus está ali e havia uma grande multidão naquela casa, a casa estava repleta de pessoas, na volta muita gente estava ali, mas a Bíblia Sagrada diz que naquela cidade havia um moço, e esse moço ele era coxo, ele era um moço aleijado, esse moço estava numa cama, estava numa maca. Você observa que esse moço, ele estava ali, mas esse moço ele tinha 4 amigos. A Bíblia não menciona o nome desse moço, não menciona a idade, não diz se ele era um coxo de nascença ou se havia se tornado um paralítico com o passar dos anos. Mas sabemos que esse moço ele era um paralítico. A Bíblia diz que tinha 4 pessoas ali, que também não menciona, Marcos, que narra esse fato no capítulo 2. Ele não menciona o nome desses 4 amigos, não menciona a idade, não menciona se esses 4 amigos eram parentes ou não desse moço paralítico. Mas é importante que esse paralítico ele tinha 4 amigos. Que coisa boa é você ter 4 amigos. Aqueles amigos vieram ali para tentar trazer aquele moço à presença de Jesus, mas eles se depararam ali com uma grande multidão. Aquela multidão. Agora, como fazer para colocar esse moço? Ele sabia que se colocasse aquele paralítico na presença de Jesus, Jesus ia dar a saúde àquele moço ia voltar a andar, ia começar a andar, viver uma vida normal. Aquele moço estava sofrendo, mas ele tinha 4 amigos, e aqueles 4 amigos combinaram entre si, pegaram aquele moço, colocaram numa cama, numa maca, como você pensar melhor, e vieram para trazer até onde Jesus estava, não tendo como chegar ali por causa da multidão, que a casa estava superlotada. Você imagina que fosse aqui na minha casa, em toda a volta, uma multidão sem precedência. Aquele moço pegaram, possivelmente a gente observa ali, que eles pegaram uma corda, eles subiram ali, destelharam aquela casa, pegaram aquele moço, colocaram naquela cama, imaginaram mais ou menos onde Jesus poderia estar, possivelmente no meio daquela casa. Não sabemos como era coberta naquela época, essa região da Palestina, não tenho ideia, eu não cheguei a pesquisar sobre isso. Mas o importante é que levaram Jesus, aquele moço à presença de Jesus, aqueles 4 moços pegaram aquele paralítico, colocaram numa cama, destelharam a casa e desceram ali aonde Jesus estava. Você observa que quando a gente tem amigo, eles não olham para os obstáculos.
Ele não olha para as barreiras, ele olha para a solução. Olhar para a solução é olhar para Cristo. Se você está passando por um problema, por mais difícil que seja na sua vida, mas eu quero dizer para você, não olhe para os problemas, olhe para Jesus, porque em Jesus está a solução. Aqueles 4 moços sabiam que teriam dificuldade em colocar aquele moço na presença de Jesus, mas se isso viesse a acontecer, o milagre iria se materializar. E aqueles moços destelharam aquela casa, pegaram aquele paralítico e desceram à presença de Jesus. Você observa que ali estavam ali os escribas, que eram os doutores da lei, e eles estavam ali, e em vez de louvar esta postura, essa posição desses 4 homens, de ver a coragem dele, a ousadia deles, né, de poder ter conduzido aquele moço paralítico à presença de Jesus, eles começaram a razoar em seus corações, a pensar, né, porque quando desceram aquele moço até Jesus, Jesus agora para dar uma chacoalhada naquele doutor da lei, Jesus diz, filho, perdoados são os teus pecados. Você vê a forma como Jesus trata aquele moço. Jesus não conhecia aquele moço, eu não tenho dúvida disso. Ele não conhecia aquele moço, mas ele chamou aquele moço de filho. Esse é o tratamento que Deus trata a eu, Deus trata a você. Talvez você conviva com uma liderança que trata você com desprezo, com falta de amor, porque não foi ele que morreu na cruz do Calvário por mim nem por você. Então ele vai ignorar você, ele vai tratar você do jeito dele. Mas Jesus não, aquela maneira maravilhosa, aquela maneira que só ele é especialista em nos tratar. Filho, perdoados são os teus pecados. Aquele doutor da lei rasou em seu coração, disse, mas por que esse homem diz blasfêmia? Ninguém pode perdoar pecados senão só que é Deus. Jesus apenas sabendo o que ele estava pensando em seu coração. Jesus disse, qual é mais fácil dizer, filho, perdoados são os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra não só poder para perdoar pecado, mas também tem poder para curar. Em seguida, Jesus se vira para o paralítico e diz a ti, te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus ali, a autoridade divina, demonstrando o seu poder sobre as enfermidades, porque aquilo ali não era uma doença, era uma enfermidade, ele não sentia dor. Por isso era uma enfermidade, um espírito de enfermidade. E aquele moço se levantou e a Bíblia diz que agora as pessoas deram alarido e disseram, nunca vimos tal, nunca vimos algo fenomenal, em outras palavras, podemos dizer assim. Ficaram impressionados com o milagre, mas você sabe o que aconteceu com aquele milagre? Porque aquele moço paralítico, ele tinha 4 amigos. 4 amigos que ele podia contar com esses amigos. Alguém pode contar com você na hora que o desemprego chega, na hora que a angústia envolve a sua vida, você pode contar com alguém, ou alguém pode contar com você. Conta certa feita no período da guerra, ali os americanos estavam em guerra contra um país, e ali após no final da tarde, recolhendo as tropas, um dos oficiais chegou com o comandante e observou a ausência do seu amigo ali. E ele chegou com o seu superior, o comandante daquela tropa, e disse, olha, eu estou sentindo falta de um amigo meu e eu preciso ir em busca dele. E aí eu quero que o senhor me dê permissão. E aquele comandante disse, permissão negada, soldado, vá dormir, vá descansar. Aquele soldado ficou por ali, se deixou o comandante se distrair e foi em busca do seu amigo. Quando ele chegou lá, o seu amigo estava agonizando, estava ferido, machucado e estava ali à beira da morte. E o seu último suspiro, ele disse para ele, eu estava ali esperando, porque eu sabia que você viria. Aquele moço retornou, após o último suspiro daquele seu colega, retornou agora para a base ali militar. Quando ele chega ali, o oficial pergunta para ele, e aí, por onde você andou? Eu não lhe neguei a permissão para ir ver o seu amigo? Cadê ele? É, o meu amigo estava lá, quando eu cheguei lá, ele estava agonizando, e quando as suas últimas palavras que ele disse para mim, ele disse, eu sabia que você viria. Que coisa boa é você ter um amigo que você pode contar, que mesmo no momento difícil em que você está ferido, você está machucado, mas você tem esse amigo. Jesus é este amigo. Ele foi ferido por mim, foi ferido por você. Se você não é amigo de Cristo, não perca tempo, entregue a sua vida a Cristo agora mesmo, aceitando como Senhor pessoal de sua vida, procure uma igreja evangélica mais próximo da sua casa e obedeça às ordenanças de Cristo. Vós sereis meus amigos se fizer o que vos mando. E as suas primeiras ordenanças, batismo nas águas e a santa ceia. Se submeta a isso.
e viva uma eternidade feliz com Cristo. Que Deus nos abençoe e até o próximo.